Muito bem, boa tarde. Vamos começar esta palestra, evidentemente colocando-nos em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos todos a esta palestra. Realmente, esta palestra quer ser simplesmente quer ter um foco mais focado na mensagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Eu vou contar a história, evidentemente, porque é importante conhecer a história. Vou contextualizar, mas o núcleo da palestra quer ser efetivamente as mensagens de Nossa Senhora de Guadalupe, ou seja, a mensagem teológica, quero dizer, não? A mensagem teológica. Então, neste sentido, já vocês aqui veem na primeira imagem já uma coisa que nos pode ajudar. O momento específico, evidentemente uma pintura dos anos 70 por aí, 80, então uma coisa muito recente, 1970, 80 por aí. E a coisa significativa é o fato que, vejam aí, São João Diego está se apresentando ao bispo Dom João de Zumárraga, e ele tem aqui cenas da visitação de Nossa Senhora, que visita Santa Isabel, e depois a sua Imaculada Conceição. Isso nos faz entender que realmente também do outro lado esta capa deveria ter cenas marianas, e aparece a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Mas importantíssimo é o fato que as flores estão tocando o chão. E isso vamos ver porque é importantíssimo, não é qualquer coisa. A história da Virgem de Guadalupe, então, começa, evidentemente, na Espanha. Nova Espanha começa na Espanha antiga. E estamos na época da Reconquista. Lembrem que a chegada dos espanhóis à América foi causada justamente por esse impulso de reconquistar terras para Cristo. Então, neste sentido, justamente no convento e na Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, na Extremadura, foi que aconteceu a reunião entre Cristóvão Colombo e os reis católicos. Justamente nesse lugar. Por quê? Porque a grande rainha Isabel tinha muita devoção a Nossa Senhora de Guadalupe. Na Espanha já existia, ou seja, a Nossa Senhora que foi encontrada nas margens de um rio que se chama justamente Guadalupe. E aí foi encontrada essa imagem que se narra que inclusive provém de Palestina. E então tem toda a lenda que chegou até Espanha, mas que na verdade tinha sido feita por São Lucas, etc. Tem uma lenda lá, mas é importante que estamos em questões históricas. Guadalupe não aparece do nada. Guadalupe, no México, na Nova Espanha, aparece justamente vinculada já a esta história da chegada dos espanhóis na América com o intuito de evangelizar. Então, eu gostaria de apresentar este mapa, não somente para termos um contexto geográfico um pouquinho melhor. Vocês veem a Mesoamérica, que está cheia de muitas cores que querem representar mais ou menos
os territórios das tribos principais, né? Das tribos principais. Tem muitas outras, e também fora da Mesoamérica, na Aridoamérica, tem um monte de povos, né? Que está aí, estão nomeados todos aqui. A coisa interessante é que nós não devemos absolutamente pensar que quando os espanhóis chegaram na América encontraram um povo só. Nós aqui no Brasil costumamos pensar muito nos astecas, né? Se fala muito dos astecas e dos maias, mas juntamente com eles tinha muitos mais. E particularmente no centro do México, no ano 1519, que é quando Cortés chega a Tenochtitlan, a capital do império, ou a capital do reino, muitos povos destes aqui que estão com várias cores eram tributários dos mexicas. Não? Mexica e asteca é a mesma coisa. Eu prefiro dizer mexica, que significa que são do México, não? Da cidade do México. Então, isso vai ser importante, porque Nossa Senhora depois, ela vai dizer que ela veio, ou que ela apareceu justamente para causar unidade. Não uma unidade forçada, como a que tinham os mexicas, né? Que era uma unidade baseada na escravidão, baseada no terror, etc. Mas uma unidade diferente. Mas, bom, vamos continuar com o contexto histórico. Aqui já estamos um pouquinho mais perto, o mapa do centro do México. De novo, esta região com cor mais forte é a região dominada pelos mexicas, né? Pelos astecos. Mas vejam que tinha vários povos dentro que não eram mexicas e que estavam escravizados. Cortés então chega de Cuba, chega a Cozumel. De Cozumel faz um giro pela Península de Yucatán e vai até a cidade onde ele funda Veracruz, que se encontra aqui. E de Veracruz ele vai fazendo o percurso até a mítica cidade do México, Tenochtitlan, que ele já tinha escutado, não? Que é uma grande cidade, etc. E efetivamente, que coisa acontece? Quando ele chega, quando Cortés e seus homens chegam, encontram a que provavelmente era a cidade mais grande do mundo na época. Era mais grande, diz, agora não lembro se é Bernardino de Sahagún ou Bernal Dias do Castilho, um dos daqueles que deixaram escrito o que aconteceu, que foram testemunhos oculares, diziam que a cidade capital dos mexicas era maior que Toledo e que Sevilha, né? E inclusive era maior que, eu fiz uma pesquisa, não? Na época era maior que Londres, que Roma e que Madrid, né? Madrid era nada, Madrid era menor que Sevilha, né? Então encontram esta mítica cidade, grandíssima cidade, construída sobre uma ilha dentro de um lago enorme. Tristemente, desse lago não existe quase mais nada, né? Nos nossos dias de hoje. Existem alguns pedacinhos do lago, mas o resto desapareceu. Mas vejam como era o lago. O lago era deste jeito, não? Então, Cortés chega por esta região, entra na cidade de Tenochtitlan, se chama, México Tenochtitlan, não? Que é esta ilha aqui, a ilha maior do lago. Agora, para continuarmos orientando no espaço físico, vamos fazer agora um percurso no tempo. Eu sei que é muito pequena a letra, mas não importa, não? 1325 é quando tradicionalmente nós temos a data da fundação de México Tenochtitlan, a capital dos mexicas. 1325. 1468 é o nascimento de Dom Juan de Zumárraga, que vai ser o primeiro bispo do México e que vai ser aquele que vai receber a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe.
mais ou menos 10 anos depois, um pouco menos de 10 anos depois, nasce São João Diego. Os espanhóis chegam e conquistam Tenochtitlan em 1521. Portanto, já existia Dom Juan de Zumárraga, já existia Juan Diego, e conquistam Tenochtitlan em 1521. E 3 anos depois chegam os 12 apóstolos, os 12 apóstolos de América, que se chamam. Era um grupo de 12 freis franciscanos que chegaram a Veracruz e que depois chegaram até Cidade do México, justamente para evangelizar, os 12 apóstolos do México, um grupo de 12 freis franciscanos. Portanto, já estão percebendo, a presença da igreja no México começa com a ordem de São Francisco, com os franciscanos. Okay? Justamente nesse período, entre 1524 e 1530, não se sabe exatamente, aconteceu o batismo de Juan Diego. O batismo de Juan Diego. E ele é batizado e depois ele tem que ficar vários anos recebendo instrução religiosa. E em 1527, ou seja, já com Tenochtitlan conquistada, Zumárraga é nomeado bispo por Clemente VII. Mas, olha, em 1527 ele é nomeado bispo. Mas ele, ainda padre, ainda antes de ser consagrado bispo, recebe em 1531 as aparições de Nossa Senhora. Ou seja, é interessante porque Nossa Senhora chama, Dom Juan de Zumárraga chama ele de bispo, ou de grande sacerdote. Porém, ele ainda não era consagrado bispo, ele foi consagrado bispo somente em 1533. Em 1533, ou seja, 2 anos depois das aparições, ele é efetivamente consagrado bispo, mas já tinha as funções de bispo desde antes. Se fundam escolas, particularmente a escola de Santa Cruz de Tlatelolco para os índios. E por que coloquei isto? Porque justamente em Tlatelolco é onde já, desde a época das aparições, Juan Diego estava indo para ser evangelizado e para participar do culto divino. Então, apesar de que a fundação formal da Escola da Santa Cruz de Tlatelolco é de 1533, de qualquer maneira ela já funcionava antes. Como em 1546 a Diocese do México é levada à arquidiocese e falece Zumárraga. Por que colocou isto? Porque vejam a importância da Cidade do México dentro do panorama americano. Se não é a primeira, é das primeiras dioceses americanas que é levada à arquidiocese. Justamente pelo seu tamanho, justamente pela sua importância e justamente porque já se estavam estabelecendo outras dioceses no território americano. Isto somente para compreender que justamente faz total sentido que Nossa Senhora escolha esta cidade como ponto desde onde se difunde a evangelização no continente. Não? Falece Zumárraga, ele já havia mandado fazer no próprio 1531 a primeira ermida, mas em 1556 é necessário fazer uma segunda ermida para custodiar a imagem, um segundo templo. Em 1622 acontece o terceiro templo, que depois foi elevado à categoria de colegiata primeiro, depois de basílica, em 1904. Mas já antes de 1904 aconteceu a coroação canônica da imagem e a paróquia, porque inicialmente o santuário de Guadalupe era simplesmente um santuário, mas não tinha possibilidade de ter batizados, matrimônio, de ter registro como paróquia. Se inaugura outras igrejas e capelas no século XX. No século XX é quando realmente acontece a grande expansão dos templos e das capelas que atualmente existem na zona, na região do Tepeyac. E se inaugura a Basílica Nova em 1976, que é aquela que nós conhecemos, aquela enorme, redonda, de 1976, por 2 motivos. Porque a Basílica Antiga era muito pequena para a quantidade de peregrinos que vêm, para a quantidade de visitantes, e porque por inestabilidade do chão, do solo,
está caindo. De fato, é um grandíssimo trabalho de engenharia para sustentar o solo, porque o solo é muito inestável. Por quê? Justamente por aquilo que nós vimos. É uma região de lago. A primeira visita é João Paulo II, em 1979. 1990, beatificação de João Diego. João Diego não é o primeiro santo mexicano a ser canonizado. O primeiro santo mexicano a ser canonizado é São Felipe de Jesus, que morreu mártir no Japão. Ele é da época da Nova Espanha, ou seja, deve ser dos anos 1700 e tal. Por que João Diego foi beatificado e depois canonizado muito depois? Pelo fato que, depois vamos ver, alguns duvidavam da existência de João Diego. E existem várias correntes anti-aparicionistas que apareceram na história. E porque efetivamente não temos, por exemplo, não temos uma certidão de batismo de João Diego, por exemplo, não temos documentos. Embora que sim temos documentos, mas depois vamos demonstrar que sim temos documentos. Em 1999, João Paulo II proclama a Nossa Senhora de Guadalupe como padroeira do continente americano completo e pede que em todas as dioceses do continente o seu dia seja elevado ao rango de festa. 2002, canonização de João Diego. Brevemente, esse é um percurso histórico e voltamos aos lugares. Eu havia mostrado para vocês este mapa da esquerda, onde nós temos aqui a ilha onde está fundada a Cidade do México, porém, vamos ver aqui. Sim, é uma ilha, sim, a Cidade do México Tenochtitlan está aqui, mas não sei se conseguem ver esta linha vermelha que divide a parte norte da ilha. Na parte norte da ilha não era mais considerada México Tenochtitlan, mas era chamada de México Tlatelolco, ou simplesmente Tlatelolco. Por que estou mostrando esse lugar? Porque justamente aqui, na parte de Tlatelolco, é onde os franciscanos vão se estabelecer e onde vão fundar a igreja deles e onde vão impartir a formação catequética para os índios. Aqui em Tlatelolco, não na parte mais central da ilha, pelo fato que já estava cheia de construções. Vocês veem aqui, inclusive, que visivelmente no sul da ilha, se vê que está cheio de canais, de ruas, de pontes, não? E vejam aqui, de Tlatelolco, ou seja, da parte norte da ilha, parte uma ponte reta, bem reta, que chega a este lugar aqui, que parece um nariz. Não? Parece um nariz, com imaginação. E aqui fica, justamente aqui nesta ponta, fica o Tepeyac. De fato, Tepeyac, ou Tepeyacac, significa no Monte da Ponta. No Monte da Ponta, o lugar onde fica o Monte da Ponta, o Montezinho da Ponta. Por quê? Porque depois de Tepeyac, toda esta região começa uma serra, uma série de montes. De fato, vocês estão vendo aqui no mapa da esquerda, mais fácil ver, não? Começa uma pequena serra. E, justamente na ponta, quase que o último monte é o Tepeyac, que é um monte humilde, um monte que não é muito alto, justamente porque depois o nível desce para o lago, não? O nível desce para o lago. E então, João Diego onde que morava? João Diego não morava na Cidade do México. João Diego, ele nasceu numa cidade chamada... Aqui está melhor. Ele nasceu numa cidade chamada Cuautitlán, que fica no norte, mas ele morava na época em outra cidade chamada Tulpetlac. Eu sei que são nomes que parecem todos iguais, mas não é a mesma coisa, não?
Então, ele morava em Tulpetlac. Olha, onde que fica Tulpetlac? Se eu tenho Tepeyac aqui, nesta ponte, eu vou 18 quilômetros mais ou menos ao nordeste e encontro Tulpetlac. Não? Então, de Tulpetlac a Tlatelolco eram mais ou menos isso 18 quilômetros, 19. E o caminho era justamente atravessando o Tepeyac, e daí se pegava a estrada reta, a ponte, para chegar diretamente a Tlatelolco. Então faz total sentido passar por aí. Faz total sentido para passar por aí. E depois, nós vamos ver na história, Nossa Senhora pede que João Diego não fique em Tlatelolco, mas vá até a Ciudad do México, onde está o bispo. Então vejam que realmente de Tlatelolco a México são 3 quilômetros, né? De Tlatelolco a Tenochtitlan. São 3 quilômetros, então não é um caminho difícil de fazer. Velozmente, rapidamente, vamos repassar a história. A história. A imagem de Guadalupe está impressa ou está estampada numa peça de vestido que se chama Tilmatli. Tilmatli, Tulpetlac, Tenochtitlan, é tudo a mesma coisa. O Tilmatli é justamente esta peça que se usa para cobrir o corpo de maneira geral, mas existiam regras. Não todos os tilmatinime são iguais. Vocês veem aqui, estas pessoas são pobres. Como sabemos que são pobres? Porque debaixo do tilmatli somente tem o mastlatl, ou seja, a peça para cobrir os órgãos genitais, e não tem mais nada. Não? Então são pobres, e vejam como o tilmati deles é muito simples. Inclusive, vejam, este aqui, estava proibido que os pobres usassem um tilmatli que fosse até os joelhos, depois dos joelhos. Então, existiam muitas regras, e através do tilmatli eu reconheço o homem. Olhando qual é a roupa que a pessoa leva, eu reconheço quem é. O tilmati é somente para homens, as mulheres não usam tilmati. Nós aqui vemos temos um governante, e vejam como o tilmati dele é totalmente elaborado, decorado, indica a sua importância. E não somente isso, ele está vestido com uma túnica interna, e inclusive tem sapato, não? Também como este aqui. Era humildade, sim, exatamente. A nudez, mais que humildade, é pobreza. Mais que pobreza. Vejam este aqui da direita. Ele não tem um tilmati, tem 3. Um em cima do outro. Então, além de cobrir sobretudo os pobres, e além de indicar a dignidade, o tilmati era sobretudo para carregar coisas. Não tinha bolso, não tinha mochila, e então se carregavam coisas. Exato, vira saco que se pode colocar nas costas ou se pode carregar na frente. Então, era essencial, portanto, ter um tilmati. Não era uma peça optativa, opcional. Não? Os espanhóis, quando chegam, eles começam a pedir que os cristãos, ou seja, os índios batizados, comecem também a usar roupa interna. Por isso nós vemos aqui João Diego, que é cristão, evidentemente, e tem uma espécie de traje de 2 peças, uma camisa e uma calça, feita do mesmo material do tilmatli, que é istle, ou seja, maguey, ou seja, um tipo de cacto, uma fibra vegetal, que também esse detalhe é importante, não? Nossa Senhora decide usar uma fibra natural vegetal para se aparecer. Depois vamos ver porquê, se temos tempo. Então, João Diego e todos os cristãos começam a usar também a roupa interna, interior. Hoje, no México, os índios usam somente a roupa interna, porque não precisam
do Tiamat mais, porque agora existem a mochila, existem os bolsos, existem uma série de coisas que fazem com que o Tiamat seja já obsoleto. Nós temos aqui depois uma cronologia de João Diego, somente para ubicar no tempo as partes mais importantes da sua vida. Evidentemente não sabemos exatamente quando nasceu, mas por causa de testemunhos posteriores, se cogita a data 1474. Isso significa que na época das aparições, 1531, tinha mais de 50 anos. Não? Eu acho que fiz matemática bem ou não? Ou seja, não precisamos pensar em João Diego como um dos pastorinhos de Fátima, um menino, não. Era já um homem que, inclusive, era viúvo. Nós temos testemunhos que dizem que João Diego, ele se converteu, ele tinha uma esposa, Maria Lúcia, que morreu depois. Mas como sabemos que morreu? Se não existe uma certidão de falecimento de Maria Lúcia. Sabemos que morreu porque na época das aparições, João Diego morava com seu tio, o irmão de seu pai. E vocês vão dizer, mas isso não demonstra nada, ou seja, por quê, não? Nas costumes da época, o pai representa a autoridade. Então, quando um filho, mesmo sendo adulto, quando um filho não tem já a própria mulher, volta para a casa paterna. Se a mulher morreu. E o fato de que ele está não com seu pai, mas com o irmão de seu pai, nos diz que também o seu pai morreu. Então, o irmão do seu pai era a figura paterna mais próxima que João Diego tinha, e ele não... Qual é a ideia de voltar para a casa do pai? Que o homem nunca está sem autoridade. O homem nunca está sem uma ordem, sem uma hierarquia. Sempre existe essa hierarquia. Portanto, se eu sou chefe da família, eu sou chefe da família. Mas para ser chefe da família, eu preciso de uma família. Se não tenho nem esposa nem filhos, então eu não posso ser chefe de nada. Então, volto para essa família da qual eu saí. E depois da imagem, ele foi muito conhecido pelas virtudes da humildade, da oração, da piedade. Ele recebia as pessoas, vida de virtudes. Por que João Diego foi beatificado e depois canonizado? Não pelo fato de ter visto Nossa Senhora de Guadalupe, mas pelo exemplo de virtudes heróicas. Então isso fica muito claro no processo de canonização de João Diego. Não é pelo fato de ver Nossa Senhora, mas é pelo fato da prática das virtudes e da vida de oração. Então, de alguma maneira, lembram que os primeiros dois templos dedicados a Nossa Senhora de Guadalupe no Tepeyac eram chamados de ermidas. Ou seja, isso nos relembra quem era o ermitão. Quem era o ermitão que morava lá? São João Diego. 1548 é o ano de falecimento. Como sabemos que é o ano de falecimento de João Diego? Vamos ver depois, porque também não existe certidão de falecimento de João Diego. Uma palavra rápida sobre o Tepeyac, o Tepeyac já era um lugar de culto de uma deidade feminina, apelidada de Tonantzin. Tonantzin não significa outra coisa mais que nossa venerável mãe, ou nossa mãezinha. Agora, existiam diversas divindades femininas que tinham este aspecto de mãe. Então, não sabemos se era dedicado a Coatlicue, ou a Cihuacóatl, ou a Coyolxauhqui, ou alguma outra dos demônios femininos venerados por eles, mas era apelidada de Tonantzin. Esse fato que já existia um culto indígena nessa região vai ser usado depois por alguns antiaparicionistas. Porque que vão dizer? Os espanhóis aproveitaram que já existia aí o culto de uma deusa feminina
para implantar forçadamente o culto e substituir o culto. E Nossa Senhora, que não era venerada, mas era venerada uma Tonantzin, Nossa Senhora aparece como a verdadeira mãe. A verdadeira mãe. Lembrem que Tonantzin significa nossa mãe, não? Nossa mãezinha. Vamos ver rapidamente, então, a história das aparições de maneira bem concreta. 1531, quando caiu a cidade do México, quando foi conquistada? 1521, portanto, 1531, estamos 10 anos depois da conquista do México, quando, em teoria, já tudo estava meio que pacificado. Então, a paz como pressuposto para o desenvolvimento da fé, ok? A paz, ok? Sábado 9 de dezembro de 1531, primeiro sábado do mês, será? Sim, primeiro sábado do mês ou não? Não, é segundo sábado do mês. 9 de dezembro é segundo ou primeiro sábado do mês? Não. O dia 9 era sábado. É o segundo, ok. Então era o segundo sábado do mês. O que estava fazendo João Diego? João Diego vai de Tulpetlac a Tlatelolco para ir atrás das coisas divinas, diz o documento, o texto. Ou seja, ele vai procurando Deus. Não sabemos exatamente se vai para a missa ou se vai para uma catequese, porque os franciscanos costumavam fazer catequese na parte da manhã dos sábados. Mas é provável que inclusive eram as duas coisas, não? Catequese e depois missa, em honra de Nossa Senhora. Ou seja, já João Diego já tinha uma devoção mariana anterior às aparições. E aparece Nossa Senhora no Tepeyac pela primeira vez e pede que vá com o bispo. João Diego diz: olha, mas eu queria ir para Tlatelolco, eu queria ir com os freis, mas ele não vai com os freis, vai diretamente para a cidade do México para encontrar o bispo. O bispo diz: tá, cala a boca, depois te escuto. Ou seja, dá uma resposta assim de: não me interessa, vai embora. E ele volta muito triste ao mesmo lugar de Tepeyac, onde Nossa Senhora ficou aguardando. Porque Nossa Senhora diz: vai e eu aqui te espero. E então ele, depois de várias horas, ele volta, muito triste, dizendo: sabe que realmente não vale a pena, não me escuta. Isso foi na tarde do dia 9 de dezembro. Nossa Senhora diz: não, tenta de novo, vai amanhã de novo. Domingo 10 de dezembro, João Diego vai com o bispo, e o bispo diz: olha, tu já vieste ontem, traz-me um sinal, e depois vamos ver o que fazer, não? O bispo pede um sinal, como alguém que diz, como alguém que tem certeza que não vai acontecer, sabe? Ou seja, somente como para não negar a fala, não? Diz: traz-me um sinal e depois vamos lá. E então João Diego, depois de ir com o bispo, o mesmo dia 10 de dezembro, encontra Nossa Senhora no Tepeyac e diz: olha, Nossa Senhora, o bispo me pediu um sinal, então pensa um pouquinho qual sinal queres e depois me diz, não? E Nossa Senhora diz: claro que sim, tu volta amanhã, dia 11 de dezembro, e vou te dar um sinal. Só que no 11 de dezembro de 1531, João Diego não vai, por causa que o tio estava em perigo de vida, estava para morrer. E então ele fica cuidando do tio, não? Tentando com remédio, medicamento, ver como podia se resolver. Ele tinha uma doença chamada, nos textos é chamada de cocolistli. Cocolistli pode significar qualquer coisa, realmente, ou seja, qualquer doença, mas pensa-se que era a viruela, como se diz em português? Viruela, baiona, que tinha sido trazido pelos espanhóis, não? E justamente nesses anos existia uma época, uma epidemia, no lugar. Então é provável que esse era o grande cocolistli que tinha o tio. Então, terça-feira, bem de madrugada,
João Diego vai para Tlatelolco, ou vai em direção a Tlatelolco para procurar um dos freis, um dos padres que estavam em Tlatelolco, dos padres franciscanos, para levá-lo para dar os sacramentos a seu tio. E problema, para ir de sua casa a Tlatelolco, ele tem que passar pelo Tepeyac. E ele não quer encontrar Nossa Senhora porque não quer perder tempo, não? Porque sabe que o seu tio pode morrer em qualquer momento. E então, quando acontece a quarta aparição, porque efetivamente João Diego vai pelo outro lado do monte, não por onde tinha encontrado Nossa Senhora, mas pelo outro lado do monte, mas Nossa Senhora, desde a parte de cima do monte, vê ele e desce. Lembrem que o Tepeyac não era um monte alto, é um monte humilde, baixo, isso. E então Nossa Senhora diz, não, olha, primeiro vai com o bispo, eu me carrego do teu tio. E então ele diz, não, bom, então eu vou com o bispo. E então Nossa Senhora diz, sabe qual é o sinal? O sinal vão ser as flores, sobe lá onde me viste na primeira vez, vas encontrar flores, pega as flores, traze-me as flores e depois vais levar essas flores para o bispo e esse vai ser o sinal. E ele vai acreditar em ti. Essas são as 4 aparições, né? Depois dessa aparição, ele não se apareceu nunca mais a João Diego, porque também não tinha necessidade. No momento que ele aparece no Tilmate de João Diego, não tem necessidade de aparecer, porque é uma aparição perpétua. O que eu quero que compreendamos é que a imagem de Guadalupe é uma aparição perpétua, né? Visível para todos também, né? Mas existe uma 5ª aparição, que é a aparição que aconteceu. Nossa Senhora se deixou ver de João Bernardino, ou seja, do tio, né? E justamente no mesmo momento que ele estava falando com João Diego, na 4ª aparição, ele se apareceu também na casa de João Bernardino e deu a saúde para ele. Bom, a imagem aparece no Tilmatli e depois toda a história que já conhecemos. Vamos fazer um momentinho de reflexão para pensar sobre estes 3 Joões. Porque nós temos aí, evidentemente, João Diego, nós temos também João Bernardino, que é o tio, e o bispo, como se chamava? João de Zumárraga. João, que tem uma relação, evidentemente, com o apóstolo João, São João. Quem é São João? É aquele que custodia, que recebeu Nossa Senhora quando Cristo estava na cruz. Então isso é significativo também. É significativo. Nossa Senhora é encomendada a João, sempre a João. E em João estamos todos. Existe um dado que eu aprendi recentemente, mas que não consegui comprovar, mas eu solto esse dado, não está comprovado, eu tenho que fazer uma pesquisa melhor. Mas dizem, a fonte que encontrei diz que o intérprete, porque João Diego não falava castelhano e João de Zumárraga não falava nahuatl. Então o intérprete se chamava João também. Então, mas vamos ver o que significam estes 3 Joões. Estes 3 Joões. João Diego, evidentemente, é o profeta. É aquele que leva a mensagem, uma mensagem que não é sua, mas que ele transmite a mensagem. João Bernardino, o tio, como vimos, é autoridade natural. É autoridade natural, enquanto que o bispo é autoridade sobrenatural. Então, de alguma maneira, João Diego encontra-se no meio dessas 2 autoridades, a autoridade natural e a autoridade sobrenatural, e às 2 autoridades ela leva a mensagem de Nossa Senhora. Vejam, Nossa Senhora manda sobre o profeta, né? Nos textos que narram as aparições, Nossa Senhora diz constantemente, eu te mando, eu te ordeno, eu te envio, eu te digo que faças isso, com muito carinho, vamos ver depois que ela faz isso com muito carinho, com muita delicadeza, mas é clara a sua autoridade materna, né? Nossa Senhora manda sobre o profeta. E Nossa Senhora dá saúde à natureza, né? Porque ela
é o veículo para que João Bernardino, a autoridade natural, recupere a saúde. Então também tem esse poder sobre a natureza, não? De alguma maneira, um poder dado por Deus sobre a natureza. E Nossa Senhora submete-se a Deus. Lembrem que João de Zumárraga, nessa época, ainda não era bispo. Já tinha sido designado como bispo pelo Papa, e mesmo que João de Zumárraga era objetivamente um padre, Nossa Senhora se submete. Nossa Senhora podia ter chegado e dizer: eu quero um templo aqui e que se faça. Para a edificação do templo, Nossa Senhora pede que João Diego vai pedir licença ao bispo. Nossa Senhora diz: quero um templo, quero que se faça um templo, mas fala com o bispo. Fala com o bispo. Então, essa coisa bem interessante, não? A Mãe de Deus se submete a um sucessor dos apóstolos que ainda não é verdadeiro sucessor dos apóstolos. Fontes da história, só rapidamente. O texto mais antigo que se tem se chama Nican Mopowa. Estes textos aqui, estes que estão aqui, os primeiros 4, têm nomes que são como as encíclicas do Papa, não? Que o nome se conhece pelas primeiras palavras do texto. O Nican Mopowa é um manuscrito do ano 1556. Problema: existe uma só cópia do Nican Mopowa, original, manuscrita, e está em Nova York. Não sei como que terminou lá, mas está numa biblioteca de Nova York. Antigamente se duvidava ou se desconhecia a sua existência. E o texto do Nican Mopowa se conhecia somente por causa do Huitlahuahuizoltica. Agora, que coisa é o Huitlahuahuizoltica? É uma obra impressa, porque lembrem que os espanhóis levaram a imprenta, é uma obra impressa, editada em 1649, ou seja, mais de um século depois das aparições. Este Huitlahuahuizoltica inclui o Nican Mopowa, mas também o Nican Motecpana e o Nican Tlantica, e algumas outras apêndices devocionais. Qual é a questão? Que se trata de uma obra de 1649. E antigamente se pensava que o Nican Mopowa, a sua primeira aparição é aqui no Huitlahuahuizoltica. Então se pensava que o Nican Mopowa era de 1600 e tal. Mas agora já está comprovado que é bem perto do tempo das aparições. Que coisa é o Nican Mopowa? O Nican Mopowa é o relato mais antigo das aparições, onde diz: João Diego fez isso, estava assim, escrito em náhuatl, muito ornamentado, escrito em náhuatl muito culto, por um índio batizado, evidentemente, chamado Antônio Valeriano. E Antônio Valeriano também sabia latim, porque lembram que os cristãos depois começam a fazer. Então, ele quer imitar o estilo latino na língua náhuatl. Então, é uma mistura bem interessante. E é muito, muito lindo de ler, muito gostoso de ler. O Nican Motecpana narra os primeiros milagres. Já se tem estabelecido também que não é de 1649, mas de 1590. E o Nican Tlantica, que é um texto mais devocional, que contém as primeiras orações que se faziam a Nossa Senhora de Guadalupe e os primeiros rituais. Esses são os textos mais antigos, recopilados em 1649 no Huitlahuahuizoltica, impressos, não? Mas antes disso existiram em forma manuscrita. Depois temos também outros testemunhos eclesiásticos indígenas, particularmente o Códice Escalada. Que coisa é o Códice Escalada? Não é um códice e não se chama escalada, mas que coisa é um pedaço de papel
onde está escrito 1548, a morte de João Diego. E tem uma imagem de João Diego vendo Nossa Senhora. E depois tem a firma, acho que de Bernardino de Sahagún. Ou seja, por esses motivos nós podemos saber que efetivamente do ano 1548. E, portanto, efetivamente não temos uma certidão de falecimento de João Diego, mas esta funciona perfeitamente como certidão de defunção. É uma folha de papel onde alguém escreveu: aqui morreu João Diego. Basta, né? Depois vamos ver, tem uma imagem no final. Em 1666, quando ainda alguns dos testemunhos e dos vizinhos que presenciaram o milagre estavam vivos, a Igreja Mexicana queria pedir ao Vaticano autorização para ter uma missa própria de Nossa Senhora de Guadalupe e um ofício próprio de Nossa Senhora de Guadalupe. Assim como aqui, por exemplo, você tem a Aparecida, não? E então, justamente porque se trata de uma imagem milagrosa, ou que apareceu milagrosamente, e se trata de eventos sobrenaturais, era necessário ter a maior parte de informações possíveis sobre o que verdadeiramente aconteceu. E então, em 1666, se recolhem vários testemunhos de pessoas e de padres e de bispos que narraram o que aconteceu e como o culto se estava desenvolvendo. Por que é importante? Porque um dos padres que testemunhou baixo juramento diz que viu o bispo Montúfar, que acho que foi o segundo bispo do México, acho que foi ele, que estava lendo os atos deixados por Zumárraga com relação a Guadalupe. Efetivamente, Zumárraga deveria ter escrito alguma coisa, certo? Só que não conservamos nada que ele escreveu. Mas este padre, das informações de 1666, diz que ele próprio viu outro padre que estava lendo o texto escrito por João de Zumárraga. Então, esse texto se perdeu, não temos mais, desapareceu, não sabemos onde está, mas um padre, baixo juramento, nos diz que existiu. Este aqui é o Códice Escalada. Como ven, não é nada assim oficial nem nada, mas está aqui escrita a data e em língua náhuatl está dizendo que piedosamente faleceu João Diego. Eu não sei como fazem a ler, mas é o que está escrito, não? João Diego, no ano de 1548, piedosamente entregou a sua alma ao Senhor, não? E temos aqui que coisa? Evidentemente, Nossa Senhora de Guadalupe, João Diego aqui, num monte. E vejam a mistura de elementos indígenas com elementos espanhóis, né? Então, isso é o que poderia funcionar, e de fato funciona como certidão de falecimento de João Diego, portanto, de demonstração da sua existência. Esta aqui é a versão manuscrita do Nican Mopowa, somente para que vocês vejam. Nican Mopowa Motecpana, aqui sim é muito mais fácil de ler, não? Nican Mopowa Motecpana, em Keninjan Quican, que é o início do Nican Mopowa. E aqui esta imagem que aparece na versão impressa de 1649, do Huetlamaguizoltic, não? Que mais? Aqui está já a versão impressa, que é muito mais fácil de ler ainda, não? O título, vejam, o título é tudo isto, desde Nican até Guadalupe, de Nican até Guadalupe. É justamente muito próprio da época, não? Nos documentos espanhóis da época também o título era uma descrição total do conteúdo, não? Então aqui diz, aqui se narra, se coloca em ordem o grande e novo milagre que aconteceu, como foi que se deixou ver a sempre Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, nossa princesa, no lugar do Tepeyac, ela que é conhecida como Guadalupe. E depois começa a catopa que motititsi, não sei, não? Inicialmente se deixou ver por um... Esta língua é língua nahuatl, se chama nahuatl, que é a língua dos mexicas.
não somente dos mexicas, mas da região central do México. Sim, é da região. E problemas históricos, como dizia, não? Parece que Zumárraga não deixou nada escrito, mas contra isso está o argumento das informações de 1666. E se acreditava justamente que no século XVI não existia nada, porque o Hueytlamanguixoltica é do século XVII, mas já está comprovado que parte do conteúdo do Hueytlamanguixoltica realmente é de documentos anteriores. Então, essas objeções já estão totalmente superadas. Bom, somente para dizer, existiram e existem ainda escépticos notáveis, né? Antiaparicionistas, tem tido várias ondas antiaparicionistas, particularmente Servando Teresa de Mier, já no 1700, já negava as aparições, né? E depois existiu uma hipótese de um índio Marcos, que se sabe que existia um índio Marcos, sim, existiu um índio Marcos, que era pintor, mas não se tem certeza de quando é que ele viveu, né? Não se sabe quando ele viveu. Então, alguns dizem que esse índio Marcos pintou a imagem, somente que existe... O índio é chamado Marcos, ou é chamado Marcos Sipac, ou é chamado Marcos de Aquino, ou simplesmente Marcos, né? Então, não se sabe se é a mesma pessoa realmente. Então, é bem difícil sustentar esta hipótese sobre o índio Marcos, que dizem que foi o pintor da imagem, né? Depois, no século XX, existe anti-aparicionismo total, porque os outros dizem, ok, os anteriores dizem, ok, a imagem é falsa, mas de repente as aparições foram verdadeiras. A imagem é falsa, mas ok, o culto pode acontecer. Enquanto que aqui, já os historiadores modernos, Poole e Chavarria, do século XX, eles dizem, não existiu absolutamente nenhuma aparição. Não existiu nenhuma aparição. A imagem é falsa, mas as aparições também, João Diego não existiu, etc. Não? Particularmente doloroso foi o acontecimento de Guillermo Schulenburg. Guillermo Schulenburg foi dos, se chamam abades da Basílica de Guadalupe, ou seja, dos custódios da imagem, nos anos 80, acho que foi, 80 ou 90, que ele era o responsável do santuário de Guadalupe e saiu dizendo publicamente que ele não acreditava nas aparições, particularmente não acreditava em João Diego. O antiaparicionismo de Schulenburg diz: João Diego é somente uma lenda ou, ao máximo, é um símbolo do povo pobre e oprimido ao qual Nossa Senhora se aproxima. Então, João Diego é um símbolo, não é uma pessoa real. Era isso que dizia Guillermo Schulenburg, né? Evidentemente, depois colocaram outro responsável pela Basílica, evidentemente, né? Bom, depois da aparição da imagem, somente recapitulando, aparecem conversões em massa, o culto, não um culto forçado, porque alguns destes antiaparicionistas têm o argumento de dizer, não, os espanhóis forçaram o culto, introduziram assim o culto de Nossa Senhora, forçaram que fosse assim e obrigaram os índios a ter essa devoção, mas os testemunhos que nós temos, os testemunhos históricos, é que não foi um culto forçado, foi simplesmente um culto que se deu de maneira muito natural e que foi aceito imediatamente, tanto por espanhóis como por indígenas, porque os espanhóis aceitaram e acreditaram imediatamente na aparição. E os indígenas também reconheceram a Mãe de Deus imediatamente, sem problema, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como, sim, apareceu Nossa Senhora, pois claro, Nossa Senhora, Mãe de Deus, está conosco, claro, pues claro que apareceu, não? Ou seja, é uma coisa muito natural. Então, falava das aparições, eu estava falando das aparições de 1666, onde se pediam ofício e missa próprios, porque se queria colocar ela como padroeira da Nova Espanha.
E, portanto, também Filipinas, porque na época Filipinas era parte do vice-reame da Nova Espanha. E aqui está, por exemplo, já está aqui o ofício de Nossa Senhora de Guadalupe, diz ofício de Nossa Senhora Virgem de Guadalupe mexicana ou do Reino da Nova Espanha, com rango de dupla maior, com Magnificat próprio, uma oração própria, orações próprias, e todo o resto está tomado, sabem de quê? Do ofício de Nossa Senhora das Neves, ou seja, de Nossa Senhora de Santa Maria Maior. Ou seja, vejam como o Papa quis vincular, já desde esse momento, quis vincular a aparição de Guadalupe, que foi o primeiro grande templo americano dedicado a Nossa Senhora, com o primeiro e a maior igreja dedicada a Nossa Senhora na cidade de Roma. Na cidade de Roma, não? Portanto, vamos dizer que o Santuário de Guadalupe, Nossa Senhora, é Santa Maria Maior do México, não? E efetivamente é assim, não? Brevemente, eu gostaria que aqui chegamos, depois de uma hora quase, chegamos ao núcleo da minha apresentação. E perdão se eu estou entediando, mas esta é a parte mais importante. Tudo o resto está legal, está lindo, mas a parte mais importante é esta aqui. Vamos fazer uma análise das palavras da Virgem. Porque muito se fala, a imagem é assim, e as estrelas, ok, tá certo, tá lindo, é verdade, sim, mas é importante saber o que a Virgem fala, o que Nossa Senhora diz. O que Nossa Senhora diz e porque, como ela explica a sua presença. Então, em primeiro lugar, a linguagem é muito afetuosa, mas também muito culta. E tem momentos onde ela diz, eu te mando, eu te ordeno, mas sempre de uma maneira muito materna e muito respeitosa. O Tilmatli é parte da imagem. Por quê? Porque nós vamos ver que a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, de alguma maneira, é uma alegoria da encarnação. Nós sabemos que ela porta, é uma Nossa Senhora grávida, mas não somente por isso. Tem vários elementos que nos levam sempre à ideia da encarnação. O divino que toca o humano. Então, se nós tiramos a parte humana e ficamos somente com o divino, então estamos tirando uma parte, estamos separando elementos que estão pensados para serem juntos, não? Então, o Tilmatli, a parte humana, é parte da imagem também. É parte da imagem também. De fato, alguns dizem, eu nunca tive a oportunidade de comprová-lo, mas o Tilmatli de João Diego não é como o do rei que nós vimos, não? Nós vimos esse governante aí com o Tilmatli super bem feito, não? O de João Diego é feito de uma maneira muito rápida, muito rude. E tem um nó, tem vários nós na verdade, mas tem um nó, especificamente um nó, no fio, que parece que não quiseram desfazer esse nó, e tem um nó justamente para fazer o lábio inferior de Nossa Senhora. Então, vejam essa união do humano e do divino. Por que digo isso? Porque a mim pessoalmente, preferência pessoal, me parece muito mais sugestiva a imagem plana que a imagem tridimensional. Mas isso, não? As palavras, aqui, perdão pelo erro de português, tem aqui outro e aqui outro, mas as palavras da Virgem refletem a revelação, não? Nós vamos ver que tudo aquilo que Nossa Senhora diz é consoante com a Bíblia e é consoante com o que, ou seja, nós podemos fazer paralelismos entre o Nican Mopowa e a Bíblia, porque estão contando a mesma história e porque estão falando do mesmo Deus. Diz aí que apresenta-se vestida como uma mulher hebrea, e efetivamente é uma mulher hebrea, e João Diego reconhece ela como mulher hebrea, não? Este que está aqui à esquerda é a maneira de vestir, à direita, perdão, direita ou esquerda? Esquerda para vocês. Esta aqui é a maneira como vestiam as mulheres, né, na época. Eu falei, o Tilmatli é uma coisa masculina, não?
E, portanto, o corpo dos pobres fica mais exposto, mas o corpo das mulheres não. O corpo das mulheres é protegido, é amado, é respeitado. E se fazia com 2 peças, uma espécie de camisa, que se chama huipil, e uma saia, não? Também esta é uma vestimenta muito simples, mas existiam também outras muito elaboradas. As princesas também tinham um monte de... Assim como existe a diferença entre os Tzimatli, existe também a diferença entre os huipilos. Huipil. Enquanto que Nossa Senhora aparece mais como uma mulher hebreia, efetivamente. Vestida com uma túnica que não existia na Mesoamérica da época, não existiam túnicas, existia huipil. E com os braços totalmente cobertos, vejam como o huipil da mulher tem sempre a manga curta, não? Ao máximo até o cotovelo, não? Ou um pouquinho mais. São, sim. A decoração se faz à mão, se faz... E depende também do... Então, Nossa Senhora aparece como uma mulher hebreia, mas falando perfeito nahuatl. Ou seja, de novo, esta mistura e como se diz? Amalgamento. Não, se diz aliação, como se diz aliação? Bom, esta juntura de tudo aquilo que Nossa Senhora é e quer ser. Porque Nossa Senhora, não pelo fato de aparecer falando nahuatl, deixa de ser hebreia. Nossa Senhora, não pelo fato de aparecer no México, deixa de ser a Mãe de Deus. Nossa Senhora, não pelo fato de estar em uma região nova e vestida de sol, deixa de ser ela mesma. É a mesma Nossa Senhora. A primeira aparição acontece no momento da aurora. Porque João Diego, esse dia, sábado, 9 de abril, acordou muito cedo. Se estamos falando de 18 quilômetros para chegar a Tlatelolco, então é um caminho mais ou menos de umas 3h30, 4 horas. Então ele acordou cedo. E justamente quando estava passando no Tepeyac, o sol estava saindo. Nossa Senhora está vestida do sol, certo? Então, justamente no momento da aurora, João Diego começa a escutar cantos de pássaros. Mas não qualquer pássaro. Particularmente, ele diz, este pássaro aqui, que se chama, em nahuatl se chama Tzinitzcan. Tzinitzcan, Tlatelolco, Cuautitlán, é toda a mesma coisa, né? Adora a natureza e sempre tem uma resposta. Eu falei, olha, eles são mensageiros de Deus. Antigamente se usava a natureza e Deus. Né? Exatamente. E é justamente esta ideia da natureza e Deus, e particularmente do pássaro. O pássaro, que coisa faz? Ele voa. Portanto, ele está em contato com Deus. Então, se o pássaro começa a cantar, significa que Deus se aproxima. Significa que Deus se aproxima. Exatamente. E particularmente este tipo de pássaro, vejam como depois se aproximam da imagem, não? Corresponde às cores do anjinho. As cores do anjo que está apresentando Nossa Senhora, corresponde a este pássaro aqui, o Tzinitzcan. Eu pensei agora, eu vejo essa Nossa Senhora, eu vejo as 7 cores, né? Exato. Tem, mas justamente por quê? Porque Nossa Senhora de Guadalupe, a imagem tem também nuvens. Tem também nuvens ao redor. E a nuvem é também, tanto na cultura do Antigo Testamento, como também na cultura mesoamericana, é sinal da presença de Deus. Da presença de Deus. Então, Nossa Senhora não somente está vestida do sol, mas ela toda está imersa na divindade. Sim, somente que isso não estava presente na cultura indígena, mas é verdade.
Então, João Diego pensa, vendo toda esta manifestação do divino, João Diego pensa, olha, eu estou no Xochitlalpan. Que coisa é o Xochitlalpan? O Xochitlalpan literalmente significa terra florida, ou terra de flores, que era a maneira como eles se referiam ao paraíso, ao céu, não? Ao lugar onde mora Deus. Essa noção de Xochitlalpan vai ser importantíssima depois quando João Diego, na última aparição, sobe e encontra as flores. Porque João Diego, o que coisa está fazendo João Diego quando sobe e chega onde estão as flores? Ele está entrando no céu. Ele está entrando no céu. Mas vamos ver depois. Os pássaros estavam cantando e de repente se faz silêncio, porque agora Nossa Senhora vai falar. E no silêncio, ela, que coisa diz? A primeira coisa que diz é Juanitzin, Juan Diegotzin. Ou seja, o nome dele era Juan Diego, certo? E essa terminação Tzin, que coisa significa? Essa terminação Tzin é uma terminação muito própria da língua nahuatl, que se usa para indicar carinho, mas ao mesmo tempo respeito. Respeito. E cuidado e amor, mas não amor familiar, não amor assim mas um amor cheio de respeito e de veneração. Por isso eu traduzi meu querido e venerado, respeitável João amado. Quando Nossa Senhora diz Juanitzin ou Juanzin, ele está dizendo meu querido e venerado, respeitável João amado, nessa sua expressão. E então vejam, se ela nos ama, é porque também enxerga em cada cristão a imagem de seu querido e venerável filho. Por que João é amado, querido, respeitado por Nossa Senhora? Porque é a imagem de Cristo, porque é um cristão, porque ela vê em João Diego seu filho, e evidentemente também em cada um de nós. Então, essas primeiras palavras de Nossa Senhora não é uma simples chamada, já tem valor teológico também aí. Que coisa, a primeira coisa que Nossa Senhora pergunta: aonde vais? Aonde vais? Meu filhinho, aonde vais? Nossa Senhora sabia perfeitamente, mas pergunta: aonde vais? Não somente porque queria saber que ele estava indo a Tlatelolco, que estava indo a encontrar os padres, mas, olha, o que estás fazendo com tua vida? Qual é o teu destino eterno? Pensa um pouco, lembra ao que coisa está chamado, lembra que está chamado ao céu. Depois ela diz: por favor, fica sabendo, queira teu coração entender, meu filhinho, que eu sou a perfeita sempre Virgem Santa Maria, a venerável Mãe do verdadeiríssimo Deus, o vivente, pelo qual vive aquilo que está vivo, o Criador das pessoas, o dominador do que está perto e do que está ao redor, o Senhor do céu e da terra. Então, ela se apresenta com uma fórmula cristã, a sempre Virgem Santa Maria, e depois explica que ela é a Mãe do Deus. E depois explica quem é esse Deus. Explica em qual Deus crê Nossa Senhora, de qual Deus se trata. Vamos ver um pouquinho mais desglosado depois, mas continua Nossa Senhora, continua dizendo: ardentemente desejo com veemência que vocês queiram edificar aqui a minha casinha sagrada, onde eu vos mostrarei, o enaltecerei, entregarei às pessoas aquele que é o meu amor pessoa, que faz compassivo o meu olhar e auxílio e salvação. Esta tradução, vocês não vão encontrar essa tradução, porque é uma tradução que eu fiz, de acordo? Por quê? Porque normalmente, para tentar tirar sentido do náhuatl, que nesta parte é meio difícil, normalmente as pessoas traduzem: eu quero edificar aqui a minha casinha sagrada, onde eu mostrarei meu olhar compassivo e meu auxílio e salvação, e mostrarei meu amor. Ou seja, a tradução que normalmente se encontra é: Nossa Senhora, a Virgem Maria, eu quero entregar a vocês meu amor, meu carinho, minha proteção. Só que o Nahuatl não diz isso exatamente. O Nahuatl diz: eu vou entregar não a mim mesma, não o meu amor, mas eu vou mostrar esse Deus do qual eu sou mãe. Eu vou enaltecer esse Deus do qual eu sou mãe. Eu vou entregar às pessoas esse Deus
que faz que meu olhar seja compassivo. Por que eu tenho compaixão de vocês? Por que eu amo vocês? Por Deus. Por Deus. Deus me faz amar vocês. Deus me faz amar vocês. Realmente eu sou vossa venerável mãe compassiva, tua e de todos os que aqui nesta terra habitais em conjunto. Lembram que já antes da chegada dos espanhóis já tinha um monte de tribos? E que Nossa Senhora está procurando a unidade. A unidade em quê? Em Deus. Não unidade em si mesma, não unidade em ideais políticos, não unidade em ideologias, unidade em Deus. Porque nesse templo eu estarei sempre disposto a escutar seus choros para purificar suas tristezas, darei remédio a todas suas diversas misérias, penas e dores. E para demonstrar isso, ela vai sarar, ele vai dar a saúde a João Bernardino também, não? E para que com certeza aconteça o que quer ele, também aqui em muitas traduções eles traduzem para que aconteça o que eu quero, mas não é o que eu quero, é o que ele quer. Por favor, dirige-te ao Palácio do Bispo do México e comunica que eu mesma, pessoalmente, te envio. Então, por favor, vê, por favor, mas eu te envio. Mas eu te envio. Exato, para dizer-lhe que muito ardentemente desejo que ele permita, Nossa Senhora está pedindo licença ao bispo para uma coisa que ela deseja ardentemente. Contar-lhes absolutamente tudo o que viste, admiraste e ouviste. Okay. Então, essas são as palavras de Nossa Senhora na primeira aparição. Vamos refletir um pouco sobre o Deus de Nossa Senhora. Quais são as características de Deus que Nossa Senhora apresenta? São 4 os adjetivos que usa Nossa Senhora para descrever o Deus do qual ela é mãe. Ipannemowani, Teyokayani, Tlokenawaki, Ilhuicahuatlactipaque. Ipannemowani, eu acho que é a coisa mais fácil. É aquele pelo qual está vivo aquilo que está vivo. Ou seja, e significa isso. Aquilo pelo qual se vive. E é um conceito também muito bíblico. Deus é Deus de vivos, não de mortos. Deus cria as coisas e faz viver. Deus faz renascer a vida. A ressurreição está presente também aí. Aquilo que está vivo, vive por Deus. O Espírito Santo é o Espírito de vida, etc. Tudo isso está ressoando, todos esses conceitos bíblicos ressoam aí, no Ipannemowani. Teyokoyani significa literalmente criador das pessoas. Criador das pessoas. Só que não simplesmente como criador uma vez. A ideia que está por trás dessa palavra não é que Deus cria as pessoas e depois vai embora. É um Deus que está continuamente criando, continuamente acompanhando, que cria a pessoa e depois leva ela à sua perfeição, que vai com um aperfeiçoamento cada vez maior. Tlokenawake significa aquele que é dono das coisas que estão perto e das coisas que estão ao redor. Não? Ou seja, exato, o dono do próximo e do distante. Portanto, também a autoridade de Deus sobre o espaço. Ilhuicahuatlactipaque, ou seja, o Senhor dos céus e da terra. Mas não. O Senhor dos céus e das coisas que estão na terra. Das coisas que estão na terra. Então, vejam aqui a diferença. Deus é Senhor das coisas que estão na terra, mas é Senhor dos céus. Nos céus, portanto, não existe distinção. Tudo é um. Em Deus tudo encontra a sua unidade e a sua harmonia. Enquanto que na terra as coisas estão mais soltas, mais divididas. No céu existe unidade, na terra existe divisão. Mas de qualquer maneira Deus é dono na terra e no céu. Na terra e no céu. Portanto, esta noção, este é o Deus de Nossa Senhora. Este é o Deus de Nossa Senhora. Este é o Deus que Nossa Senhora apresenta a João Diego.
Já estamos muito tarde. Estamos muito tarde. Vou deixar para a terceira aparição. Vou pular a segunda aparição, mas somente vamos ler, não vou explicar. Na segunda aparição ele diz: escuta atentamente, meu querido filhinho, e fixa bem no teu coração. Não são poucos meus servidores, meus mensageiros, aos quais poderia eu encarregar de levar meu sopro, minha palavra, para eles executarem a minha vontade. Com insistência te rogo, meu filhinho querido, e com força te ordeno que tu vás amanhã de novo para ver o bispo, não? Então, de novo, esta tensão entre uma petição muito carinhosa e depois, com insistência, vai, não? Vai. Não? Terceira aparição. A terceira aparição, lembrem vocês que é aquela onde Nossa Senhora promete que ela vai dar o sinal. Então, vejam, João Diego, que coisa diz? João Diego diz: olha, o bispo não está acreditando em mim, o bispo não está confiando em mim, o bispo quer um sinal e eu sou incapaz, eu acho que não vai dar certo. E Nossa Senhora responde dizendo: que bom que as coisas estão acontecendo dessa maneira. Que parece meio que contraditório, mas não. Ou seja, por quê? Porque justamente a incredulidade do bispo dá ocasião para que aconteça o sinal. Amanhã virás aqui de novo para que possas levar ao grão sacerdote a prova, o sinal que te pede. Com isso, logo acreditará, e com relação a este tema, ele já não opinará mal de ti, nem ficará desconfiado de ti. Fica com a certeza de que eu te pagarei o teu cuidado, o teu serviço, o teu cansaço que por amor a mim has oferecido. Essa frase aí, eu acho fenomenal. Coragem, meu menino, coragem, meu menino, pois amanhã eu aqui estarei a te esperar com intensidade. Com intensidade. Ou seja, vejam, uma delicadeza extrema. Uma delicadeza direta. Exato. Somente para dizer, os dois efeitos do sinal, não? Nossa Senhora diz que o sinal que ela vai entregar vai fazer com que o bispo acredite, mas que também o bispo já não vai pensar mal de João Diego, não? Ou seja, o sinal também estabelece a boa fama, a verdade sobre as pessoas. Mas como os bispos são testados. Os bispos são testados. Na quarta aparição, o relato da quarta aparição é quando João Diego quer ir para Tlatelolco, não quer se encontrar Nossa Senhora, mas ele viu ela, não? João Diego queria ir para Tlatelolco, mas ele percebeu que ela já estava lá no cume da montanha, que estava descendo. Viu como se dignou de ser. Vejam, Nossa Senhora se dignou de ser. Não baixou, se dignou de ser. Desde o cume do montezinho, desde onde estava olhando em direção dele. Pois ela, já antes dele ver ela já antes estava atentamente olhando para ele. Por que Nossa Senhora tem o rosto assim? Porque está olhando para nós. Está olhando para nós. E então Nossa Senhora se dignou de ser e diz: por favor, escuta e coloca isto no teu coração, meu filhinho. O que te causou medo e aflição, na verdade, é nada. Que teu rosto, teu coração não fiquem alterados. Não temas essa doença, nem nenhuma outra doença ou dor aflitiva. Está falando da doença do tio, não? E diz Nossa Senhora: pois por acaso não estou eu aqui que tenho a honra de ser tua venerável mãezinha? Por acaso não estás debaixo de minha sombra, debaixo de minha proteção? Por acaso não sou eu a causa de tua alegria? Por acaso não estás no meu colo, no meu abraço? Por acaso ainda assim desejas outra coisa? Por favor, que já nada te aflige. Por favor, que já nada te aflija, te incomode. Espero que não te angustie a doença de teu venerado tiozinho. De modo nenhum, ele vai morrer agora por causa dele. Aliás, que teu coração fique com a certeza de que ele já sarou. Eu acho que é bom escutar essa famosa frase no seu contexto, não? Essa famosa frase no seu contexto. Ou seja, o que ela quer é que percebamos as coisas que verdadeiramente vale a pena, não?
que o teu coração, que teu rosto não fica alterado nem por isso, nem por outra coisa. Porque nós temos que colocar as coisas na sua devida ordem e hierarquia. Que coisa é uma doença em relação ao pecado? O pecado é muito mais grave, certo? A morte física é nada comparada com a morte espiritual. Então é fácil ver nesse não tenhas medo também um eco dessa mesma frase na Sagrada Escritura. Não tenhas medo, Maria. Ela própria escutou esse não tenhas medo, não? E agora ela está também repetindo, não tenhas medo. Como alguém que já tem a experiência de não ter medo. Somente uma explicação rápida sobre esta frase, não? Porque nós não costumamos traduzir essa frase desse jeito que eu traduzi. Que na verdade não fui eu sozinho que traduziu, mas ajudou um padre, não? Por acaso não estou eu aqui, que tenho a honra de ser tua venerável mãezinha? Ela diz, a frase realmente é Quisha monikan nika ni monansin. Acaso não estou aqui eu, Nikan, aqui, ni monansin, eu, tua mãe venerável e amada. Lembram quando ela diz Juan Diegotsin, não? Meu querido e venerado Juan amado? Já ela está dizendo, eu sou, dado que ela usa essa terminação sin, o que ela está dizendo? Eu sou amada, venerada, querida, respeitável. Agora, para dizer isso, na língua náhuatl, seria sinal de soberba, realmente em qualquer língua, não? Eu sou venerável e perfeita e honrável e, sabe? Então, por que Nossa Senhora se apresenta como venerável e amada mãe? Não é soberba? Está dizendo, eu sou a grande e venerável. Temos que entender que se ela usa essa terminação, sim, para referir-se a si própria, não é porque ela é venerável por seus próprios méritos ou por seus próprios dons, mas porque a causa da sua honra é que ela está honrada de ser mãe de Juan Diego. Então, ela não é só nossa mãe, mas sente-se agradecida, feliz e honrada de ser nossa mãe querida. É a alegria da maternidade espiritual, não? Ou seja, eu tenho a honra e a felicidade de ser tua mãe. Eu estou aqui. Eu que quero ser tua mãe. Eu que tenho esse grande benefício e essa grande honra de ser tua mãe. Estou aqui. Então vejam que a frase não estou eu aqui que sou tua mãe. Não. Estou aqui que sou tua mãe, mas porque me sinto honrada de ser tua mãe. Então, deixa-me ser tua mãe. Deixa-me ser tua mãe. Finalizando, somente isto aqui, porque depois não quero que terminemos muito tarde, quando são quase 9 horas. O sinal. Nossa Senhora diz, sobe meu filhinho, em cima do montezinho, onde me viste e onde te dei as primeiras ordens. Lá verás estendidas variadas, isto é chave aqui, verás estendidas variadas flores. Mas depois diz, cortas, une-as, juntas. Não te matem, não? Depois traz elas para cá embaixo, aqui na minha presença. A flor é sinal do divino. E eu já disse para vocês, quando Juan Diego sobe e encontra essas flores, ele está entrando na terra de Deus. Ele está entrando no paraíso. E está pegando partes do paraíso para levá-las para a terra. Somente que não chegam à terra senão através de Nossa Senhora. Maria, mediadora das graças. Quando chegou ao cume, ficou muito maravilhado de como estavam estendidas, estavam florescendo, estavam desabrochando as mais diversas e preciosas flores de castela
quando ainda não era o período do ano para elas crescer, pois realmente nesse tempo as geadas são muito intensas, ok? Vejam que o texto não fala de rosas, fala de flores, que não somente são flores, mas também são as mais variadas e preciosas, ou seja, estamos diante de uma multidão de espécies de flores, muitas flores diferentes, como é diferente cada cristão. E como é diferente também cada homem, que estão chamados a reunir-se na igreja, no Tilmatle de Juan Diego, para esparcir-se na terra e levar a mensagem de Cristo. Okay? Mas por que no imaginário nós pensamos que são rosas? Porque está esta afirmação, que são flores de Castela. E efetivamente, pelo menos em espanhol, existe um tipo de flor que se chama rosa de Castilha, não? Rosa. Só que realmente aqui não está dizendo rosa, está dizendo flor. Agora, nós temos que colocar-nos na época. Para os índios, os castelhanos, os espanhóis, trouxeram muitas coisas que nunca tinham visto. Então, quando uma coisa era maravilhosa, diferente a tudo que se conhecia, totalmente fora do comum, se dizia, que vem de Castela, vem de Castela. Então, estas flores, se diz que são de Castela justamente porque são maravilhosas, não vêm da terra, são flores divinas, são flores nunca vistas, são flores totalmente diferentes. Então, ele começou a cortá-las, juntou absolutamente todas e encheu com elas o oco do seu manto. Então, como disse, não? João Diego está no paraíso, está no Xochitlalpan. E então, não é simples enfeite, é sinal da presença de Deus. E então, ele desce, corta as flores, ele está trazendo consigo o céu para a terra, e assim como Nossa Senhora, que é a rosa mística, ela desceu primeiro na terra, agora também Deus chegou para tomar posse de sua terra, do céu para a terra. Portanto, também uma alegoria da encarnação. Nossa Senhora, então, teve a bondade, vejam, Nossa Senhora teve a bondade de tomar as flores nas suas veneráveis mãos e se dignou colocá-las de novo no oco do manto dele. Meu filhinho, estas diversas flores são a demonstração, o sinal. O sinal que Nossa Senhora dá a João Diego não é a imagem. A imagem é a aparição perpétua. Mas o sinal da sua presença, o sinal de que ela quer o templo são as flores. Ou seja, o que importa é que a terra de América seja evangelizada. Que Deus chegue à terra. A evangelização é o sinal que Deus está presente. Okay? De parte minha, lhes dirás que, por favor, vejam nelas meu desejo, que são para que se realize meu desejo, minha vontade. Tu és o meu embaixador, porque em ti está muito colocada a minha confiança. E rigorosamente te mando que só exclusivamente na presença do bispo abras teu manto e lhe mostrarás o que levas. Muito bem. Assim convencerás o coração do grande sacerdote para que interceda de maneira que se faça, se levante o meu templo que lhe pedi. Ok. A partir de quando foi chamada a Imperatriz de América? Vemos depois. Ela foi chamada Imperatriz de América a partir de que se realiza o patronato sobre... Ela é coroada como rainha do México e depois tem a coroação canônica nos tempos de Pio X, se não estou errado. De Pio X. Agora, a questão que é gradual, não? Porque primeiro é chamada rainha do México, rainha da Nova Espanha. Depois, essa realeza, para dizer, ela não é somente do México, mas é rainha do México e imperatriz da América Espanhola, E depois, em 1999, João Paulo II estende isso ao continente inteiro. Ok? Mas vamos aqui, na mentalidade indígena, dar flores é sinal de máximo respeito.
Nossa Senhora está dando flores ao bispo. Significa, eu te respeito. Te respeito. E não é um simples enfeite, é a partilha da vida toda, não? E justamente, não qualquer pessoa pode dar flores. João Diego, de própria iniciativa, não podia chegar e dar flores para o bispo. Porque ele não tinha autoridade, não tinha a condição social para dar flores. Quem dá flores? Os pais, os responsáveis religiosos, as autoridades, os sacerdotes, eles podem dar flores. E então, na essência, não é João Diego que entrega as flores, mas Nossa Senhora mesma, a princesa do céu, entrega as flores ao bispo. E então, inclusive, esse fato de receber flores ainda acontece, não? Ainda acontece. Significa, tu és a presença de Deus. E justamente porque essa presença de Deus tem que estar feito ou enfeitado com flores. Com flores. Isto aqui acho que é 2016. 2016. Veja uma coisa, um detalhe interessante. Nosso Senhor Jesus Cristo tomou pão em suas santas e veneráveis mãos. E no Nicamopoa, que coisa lemos? Que Nossa Senhora tomou as flores nas suas próprias mãos veneráveis também. Não? As mãos de Nossa Senhora também veneráveis, como as mãos de Nosso Senhor. Nossa Senhora pega as flores que vão se tornar sinal da presença de Deus. O toque de Deus e de Nossa Senhora nos transforma. Não? Quem é tocado por Nossa Senhora não fica igual, é transformado também. Não? Mas o bispo era espanhol. Tudo isto que eu expliquei sobre as flores é na mentalidade indígena, mas o bispo era espanhol. Então, como vamos estar seguros que o bispo vai entender, não? O sinal? Então, Nossa Senhora diz, por favor, faz com que ele entenda no sinal o meu desejo. No sinal, ou seja, no meio do sinal, como dentro do sinal. Na Espanha é uma pedra, né? Eu casei na Espanha. Sim, também. Na América precolombina também tinha muita pedra. Eu fiz uma viagem Sim. Portugal, de carro, 3.000 e poucos quilômetros, Sim. tudo pedra. Então, quer dizer, a flor Sim. realmente era para ser uma coisa sagrada. Sim, a flor é sagrada, mas será que o bispo ia entender isso? Não? Nossa Senhora diz que nas flores ele entende o meu desejo, ou seja, entre as flores, dentro das flores, e dentro das flores aparece a imagem. Então, como é que Zumárraga entende? Por aquilo que aparece dentro das flores, não? Ou seja, no Tilmatli, não? E então a flor da América é reconhecida pelo chefe da igreja americana. As flores caem no chão. Não? Quando João Diego está na presença do bispo, que coisa faz? Ele mostra as flores, estendendo o que ele traz. Ele não faz ideia do que aparece. Não? Simplesmente deixa cair as flores no chão. Por quê? Porque justamente todas as flores castelhanas, nesse momento, tornou-se sinal. Apareceu e mostrou-se a preciosa chamada imagem da perfeita Virgem Santa Maria. Não? Assim como nós a vemos na casinha que temos aí. Então, Zumárraga fica aí convencido da realidade das aparições, mas então diz, bom, tu fala para o João Diego, tu disseste que teu tio estava doente, então vamos ver teu tio como que ele está, não? Então vão acompanhando, Zumárraga e João Diego vão para Tulpetlac, a casa do tio, e aí o tio diz, olha, é verdade, veio aqui Nossa Senhora, é verdade, veio aqui e me curou. Efetivamente, já não tenho o cocolistli, a doença famosa, né? E ela teve a bondade de curá-lo. Né? E ele disse que ela lhe mandou que também ir para México para ver o bispo. Só que o bispo já estava mandando seus emissários, né?
e que quando fosse, por favor, lhe declarasse com detalhe acerca do que ele viu e acerca de como ela o curou, e que teve a condescendência de pedir, por favor, que a sua preciosa imagem se chamasse a perfeita sempre Virgem Santa Maria de Guadalupe. Então, o nome de Guadalupe não foi João Diego que deu, não foi o bispo que deu, foi ela própria que teve a condescendência de pedir, por favor, que a sua preciosa imagem se chamasse perfeita sempre Virgem Santa Maria de Guadalupe. Então, é um nome que ela própria escolheu. Problema. Na língua náhuatl, ou nahuatl, não existem os sons g, nem d, nem d. E para dizer Guadalupe, tu tens que usar o som g e o som d, ou podes usar também o som d. Mas a questão é que esses fonemas não existem na língua. E então disseram, talvez os espanhóis entenderam mal, não? Será que Juan Bernardino disse uma palavra e os espanhóis entenderam errado, não? Então, hipótese, não? É que João Bernardino falou quatlachopeu, não? Quatlachopeu, que é do verbo chopeua, não? Que faz sentido, não? Alguém que pisa na serpente, isso faz sentido, se pode aplicar a Nossa Senhora, alguém que problema. Ela quis ser chamada de Guadalupe e em nenhum dos documentos antigos, em nenhum dos testemunhos históricos, em nenhum encontramos outro nome que não seja Guadalupe com todas as letras. Essas hipóteses de Quatlachopeu e outras hipóteses que existem são somente recentes do século XX. Todos os documentos antigos sempre dizem Guadalupe. Então, por quê? Juan Bernardino entendeu certo e transmitiu o nome fielmente. Mas isso é muito significativo, por quê? Porque Nossa Senhora, sendo Nossa Senhora de Guadalupe, diz, eu não sou outra, sou a mesma. Sou mãe de mexicanos e espanhóis, sou mãe de todos. E vejam, a história da Virgem de Guadalupe em Extremadura tem semelhanças também com a Guadalupe americana. A aparição a um homem simples, a um homem, não um menino, a um homem, quer ter um templo, uma imagem milagrosa e curação de doentes. Então, é a mesma. A mesma Guadalupe que foi à Espanha também escolheu o mesmo nome no Tepeyac. E isso reforça o fato da continuidade. Não precisamos encontrar ou procurar hipóteses que de repente, não sei, talvez se chamava Quatlachopeu ou uma coisa parecida. Não, na Nova Espanha verdadeiramente continua a gloriosa história cristã da Espanha. E com certeza isso faz sentido no coração de Zumárraga. Então, a mesma fé, continuidade, a mesma fé. É um tipo de planta, de clima desértico. Ideias finais soltas, coisas que eu não consegui insertar nos outros temas, mas acho que podem servir. A maternidade divina fica muito clara, não? Na imagem de Nossa Senhora grávida, mas que não somente é grávida na imagem, mas é grávida também de novos cristãos que quer que nasçam na América. A Imaculada Conceição, porque justamente ela aparece no dia depois da Imaculada Conceição e no solstício de inverno, já preparando o Natal também. E Maria transmite fielmente a revelação, porque tudo aquilo que nós lemos nos relatos antigos é perfeitamente compatível com a Bíblia. Inclusive, quando Nossa Senhora fala que Deus é o Ipannemouani, o Teyocoyani, o Tloquenahuaque, são ideias que encontramos na Bíblia. Igualzinho. E Cristo entra em América por Maria. Termino talvez com isso, não? O Senhor Bispo, este é o final do Nicamopoa. O Senhor Bispo, que não era bispo, mas que o Senhor Bispo, levou a preciosa e amada imagem da querida menina do céu para a Igreja Maior.
porque não existia a catedral ainda não tinha sido terminada, não? Pareceu-lhe bem tirá-la da fora do seu palácio, do seu oratório privado onde estava, porque a imagem permaneceu no oratório privado do bispo alguns dias. Depois a colocou no altar da igreja maior para que todas as pessoas pudessem ver e maravilhar-se com sua preciosa e amada imagem. E absolutamente toda a cidade se colocou em movimento para ir a ter o privilégio de vê-la e de admirar sua preciosa e amada imagem. Termina assim o Nicamopoa e abro aqui espaço para perguntas. Se estão muito cansados, podemos concluir, rezar e dormir. Tem alguma pergunta, alguma coisa? Sim. Eu só queria perguntar que eu vi uma matéria numa revista científica recentemente que analisaram o manto. Sim, analisaram o manto. E aí eles chegaram à conclusão de que o tipo da fibra não poderia estar do jeito que está, porque ela teria se decomposto. Aham. Sim, correto. E que no olho da Virgem sim. Fizeram uma aumento e microscopicamente tem desenhado o Mandiego mostrando. Exatamente. Sim, sim. Sim, tudo isso é absolutamente certo. Eu coloquei esta imagem porque justamente na imagem do centro, essa é a planta. É o tipo de planta de onde se tira a fibra vegetal para fazer o tilmatre. É a planta. Sim, tem um espinho na pontinha, mas é bem leve, é bem tranquilo. O que se faz se faz uma fibra, não? Com isso e depois se tece. Isso, tem uma babosa aí dentro. Exatamente. Sim, depois tem aquela história, acho que era de 1800, talvez, por aí, não sei exatamente, que tinha um funcionário da Basílica que estava limpando o marco, como se diz? A parte metálica, a cornice, a moldura, exatamente, não? E que o azeite muriático que está usando caiu na imagem, inicialmente se destruiu e depois se recompôs. E ficou, por isso tem uma espécie de mancha, na parte de cima. Depois tem toda a questão que não temos mais tempo, não? Mas do análise da espécie de bordado que tem a túnica interna. Não são flores, são corações. E não somente são corações, mas é uma união também de Vocês sabem que os nahuatles, não? Da época, os índios, não escreviam, eles desenhavam, não? Então, para desenhar, é uma espécie de jeroglífico, sim, mas para desenhar a cidade, eles juntavam a imagem de uma montanha com água, porque a cidade está feita num lugar firme onde pode ter água. Então essa união de monte e água significa cidade, significa portanto civilização. E justamente na imagem nós temos uma espécie de pontinha que é um monte do qual surge um rio, montanha e água. Então Nossa Senhora está dizendo é a fundação de uma nova civilização, a civilização cristã. Depois tem um monte de coisas para ver, mas sim. Aquela tilma é feita daquela planta? Sim. Por que aparece essa planta? Esta é a planta da qual se tiram as fibras para fazer o tecido, não? O tecido. Bom, mais alguma pergunta, mais algum comentário? Muito bem, vamos rezar então. Perdão, foram 5 horas, não sei quanto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.